As mulheres adoecem por vários motivos. A escolha de um parceiro tóxico, a baixa autoestima como resultado de uma relação não saudável com ela mesma, a compulsividade em comer ou em comprar, culpas herdadas, a mulher que pede desculpas o tempo todo sem coerência e até aquelas que guardam os problemas para si. A ferida do feminino é profunda e precisa ser tratada. Se você, que está me vendo, passa por uma situação difícil de vida, fique até o final desse podcast, que tenho certeza que você vai encontrar uma saída. Eu sou Elaine Azevedo, psicóloga psicanalista, e te convido para uma conversa que pode transformar o seu olhar sobre o que é cuidar de si. E para fazer parte deste bate-papo, eu recebo aqui uma profissional que trabalha com a terapia sistêmica com cavalos ou constelação com cavalos. Seja bem-vinda, Luciana Lanfredi. Obrigada, Elaine. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Viu? Que ótimo, né? Mais um momento de estarmos juntinhos. Sim. Tá? Ô, Luciana, eu quero começar falando sobre a terapia sistêmica com cavalos, que para muitos ainda é cercado de desconhecimento. Sim. Como que você vê isso na sua prática? Olha, Elaine, eu vejo como uma difícil de explicar. Então, eu até agradeço essa oportunidade de estar aqui para poder falar sobre esse trabalho, porque ele é muito desconhecido, né? E cavalos, né? Cavalos foi feito para montar, né? Na cabeça das pessoas. E como é que eu vou trabalhar? A primeira pergunta que as pessoas falam é: a gente monta em cima dele, né? Falo, não, nós usamos o cavalo, né? Como uma terapia. Então, e outra coisa que é visto muito com misticismo, né? Como algo espiritual, como espírito, né? Então, eu venho falar isso também aqui, que nós não tem misticismo, não tem religião, não tem envolvimento com nenhuma religião. Então, isso é muito importante e é tão difícil passar sobre esse trabalho. Ô, Luciana, as pessoas chegam a perguntar, isso envolve espiritualidade? Sim. Tem pessoas que já vêm com esse tipo de questionamento? Sim, vem e perguntam até relacionado a... Eles tentam linkar muito com o espírita, porque como o cavalo faz os movimentos, né? Então as pessoas acham que é algum espírito incorporado ali em cima do cavalo. Não tem nada a ver com isso, é ciência. Nós trabalhamos embasado em 5 disciplinas, tá? Que eu gosto de falar. Então, tudo tem um porquê ali dentro, né? Existe um campo fenomenológico e hoje é muito falado sobre esse campo, que não precisa abrir campo, nós não abrimos campo. Aqui nós estamos formando um campo, é a intenção. Na verdade, o campo é uma intenção. Então, é isso que eu gosto de deixar muito claro isso. Como psicanalista, acredito que escutar é mais importante do que julgar, porque quando diferentes formas de cuidado se encontram com ética e escuta verdadeira, nasce a possibilidade de cura. No consultório, o paciente fala e eu escuto, e isso se transforma em cura a partir do momento em que devolvo o conteúdo para ele, fazendo uma pontuação ou um questionamento. Às vezes, nem é preciso palavras. O próprio silêncio ou o gesto que eu faço já leva o paciente para uma melhora em seu quadro clínico. Tem até um livro muito interessante, Luciana, vale a pena ler. Da palavra ao gesto do analista, do George Forbes. E é muito didático, muito gostoso de ler. Tá. E fala sobre essa questão do que é, muitas vezes, não uma pessoa falando, mas o que é um animal falando. Exatamente. Exatamente. Então, a gente pode aprofundar muito mais. Exatamente. Do que essa palavra, do que esse gesto. E como eu falo, a minha função nesse trabalho, acho que nós vamos chegar lá, mas a minha função nesse trabalho, eu costumo falar, eu leio o animal. Eu estou aqui para ler o animal. Então, a hora que eu leio o que está acontecendo, vem o despertar, que você acabou de falar aí, né? Que às vezes um movimento, né, do psicanalista faz com que nós despertamos, né? E a mesma coisa acontece, você imagina você vendo um cavalo de 500 quilos, um animal de 500 quilos, fazendo um movimento referente que às vezes você faz na sua vida. Então, aquilo é rápido, é instantâneo. Ô, Luciana, agora conta pra gente da sua formação e como que você chegou na terapia sistêmica com cavalos. Vamos lá. Na verdade, eu sou dentista há 30 anos, clínica em Caçapava, né? E
muito bem, sou implantodontista, muito bem resolvida com o meu trabalho, mas tudo começou quando eu comecei a namorar com meu marido e eu fiz a seguinte pergunta para ele: o que o cavalo tem para oferecer além de montar nele? Eu já tinha essa empatia com o cavalo. E aí eu cheguei a perguntar, né, isso para ele. E ele falou: não sei, mas vamos descobrir juntos. E foi aonde nós começamos a descobrir juntos. Ele começou a dar aulas de etologia equina, nós começamos a respirar a etologia equina, que na verdade é o que eu preciso muitas vezes conhecer para poder colocar no meu trabalho, como eu falei na pergunta anterior. Então, começou isso, e aí nesse meio tempo, num dos cursos ele começou a dar aula, e num dos cursos, uma grande, hoje amiga, Ana Amélia, que é daqui de São José dos Campos, me chegou e perguntou: Lu, você já ouviu falar sobre constelação com cavalos? Eu falei: não, eu já ouvi falar sobre constelação, tanto é que eu fiz, foi muito bom para mim, tive grandes resultados. E aí ela me falou isso, eu falei: não, nunca ouvi. Ela falou: então, tem aqui em Campos do Jordão. Aí eu fiquei com aquilo, peguei o nome, né, da professora e entrei na internet. Nesse meio tempo, eu estava buscando algo que me aconchegasse, né? E aí eu resolvi fazer o curso, né? E de repente, quando eu chego lá e começo a fazer o curso, eu fiquei encantada de ver os movimentos com os cavalos. E aí eu não tive dúvida, eu cheguei em casa e falei pro meu esposo: eu vou fazer a formação. Aí comecei a formação, isso era setembro. Em fevereiro eu comecei a formação com os cavalos, né, em Campos do Jordão, no qual durou 2 anos e meio. São aulas teóricas e práticas relacionadas com os cavalos, né? Aí, não satisfeita, quando eu terminei, eu comecei a constelação familiar com o Dr. Décio e Ilma, que, na verdade, o que eu gostei muito deles foi porque eles foram os precursores da constelação sistêmica, e eles traziam Bert Helling para o Brasil. Na verdade, o Dr. Décio, ele traduzia os livros de Bert. Então, foi o que me... A base, né? Eu queria isso, eu queria a teoria, né? Como eu sou estudiosa, venho de uma formação acadêmica muito forte, então eu falei: não, eu quero isso, eu quero a base disso, né? E aí eu fiz a constelação, que eu me apaixonei pela constelação sistêmica, né? E trazida por Bert Helling, né? Para quem não sabe, é uma terapia que foi desenvolvida por um alemão, e ele trouxe essa base da constelação familiar, que na verdade são 3 leis, reembasados, para falar muito simples, superficialmente, tá? É muito rápido aqui, sobre 3 leis, né? Que são as leis do amor, que acho que depois eu posso entrar nelas, mas eu vou parar por aqui. E aí foi assim que eu iniciei a minha formação, e começaram... Apaixonante. Foi um hobby que virou uma profissão, né? Hoje eu consigo administrar o meu consultório de odontologia, ainda continuo dentista, mas com essa formação de terapia, da terapeuta. Então, eu consigo administrar os dois, sendo que alguns dias da semana eu atendo lá no sítio, e às vezes finais de semana, que é onde acontecem os workshops também. Você me conhece já faz tempo, né, Luciana? Muito percurso tempo. aí longo de estarmos juntas. Muito longo. E então, mais de 23 anos como psicóloga, psicanalista. Sim. E eu vejo o quanto é interessante poder ajudar pessoas a se compreenderem, né? Compreender os seus conflitos, transformar vidas, né? Porque você vê um movimento de melhora. Como que você vê isso, Não, né? Essa transformação? É apaixonante mesmo. E até assim, eu queria, né, fazer essa ênfase, né? Porque nesses 23 anos da sua formação, 13 eu fiquei com você, né? Fui sua paciente durante 13 anos, fiz psicanálise 13 anos. E eu costumo falar que quando ninguém mais acreditava em mim, eu tinha você que me conduzia, né? Então, assim, isso é muito importante. Eu costumo falar para os meus clientes que quando eu tento levar eles para um certo lugar, eles podem ter certeza que eu já passei por ali.
E aí, para levá-los, eu sei o caminho. Tanto é que na psicanálise a gente fala muito isso, que o analista só leva o paciente para onde ele próprio já chegou na própria análise. Que lindo, é isso, né? Essa é a construção. E eu aproveito e vim te agradecer hoje aqui, eu poder estar aqui e falar de cura, né, de pessoas, né? Você viu a minha transformação, né, o meu caminho. Então isso não tem realmente, eu sou a prova viva de falar, né? E eu agradeço a confiança nesses anos todos também de trabalho, né? Sim, não só eu, né, minha mãe, minha filha, né, toda a família. Mas vamos lá, para uma próxima conversa aí, para o nosso bate-papo. Como que você definiu o seu público, o seu nicho aí de trabalho, que é o feminino? Então, Elaine, foi através realmente da dor, né, que você vê isso nos cursos, né, de formação. A gente vai vendo isso, as mulheres, né, nessa dor e a procura. A procura foi muito grande. Na verdade, eu tô numa experiência, eu fiz, já faz, é o 2º ano que eu faço, e esse ano, assim, eu tive uma procura tão grande que eu não consegui ir para outro tema. Porque toda vez que eu termino um workshop, eu já tenho lista de espera para o próximo. Interessante. Sabe? Então, isso fechou o meu nicho, né? E aprofundar então, tanto. foi perceber o mercado, como estava essa busca. Busca, e é o que você acabou de falar. As pessoas estão precisando, estão buscando essa cura, né? E a mulher parece que ela é mais aberta para isso, né? Ela busca. Oportunidade para os homens que estão escutando aqui, né? Fazer a diferença. Sim, tanto é que eu falo no meu workshop também um pouco das dores do homem para a gente poder entender também, porque eu acho, às vezes eu costumo falar isso, né? Deve ser difícil ser homem, né? Homem não pode chorar, homem não pode, às vezes, falar o que eles estão pensando, porque eles ficam naquela, será que eu vou magoar, né? Então, realmente não deve ser fácil ser homem, né? Mas eu faço toda essa explanação, e aí, voltando, eu percebi que as mulheres estavam nessa busca. E aí é um tema, vamos dizer assim, amplo, né? A cura do feminino, né? E hoje, se você for procurar, tem muitos cursos falando sobre essa cura desse feminino, tem métodos, até entra muito para a parte de mística, da cura do ventre, né, do feminino, rodas de fogo do feminino. Então, tem muitas terapias. E aí, eu resolvi, dentro do sistêmico, buscar esse feminino. Olha, você estava falando aí desse homem, né, como que você percebe essa questão. Mas olha que interessante, Luciana. Eu atendo, o meu público é bem vasto, né? Eu atendo crianças, jovens, mulheres, homens. Mas onde eu quero chegar? O homem, ele também traz as suas questões femininas. Sim. Vamos pegar um exemplo que aparece muito no consultório, quando eles trazem a insatisfação da frequência do ato sexual das parceiras, por exemplo. Quando eles trazem, pô, Elaine, eu educo de um jeito e ela reclama do meu jeito de educar. Isso é fantástico no sistêmico. Como abriu minha cabeça da importância do homem e da gente deixar esse pai atuar. Não tirar a autoridade desse pai. Muitas vezes falo para as mulheres que estão separadas, né? Isso é muito importante no sistêmico, porque você separou e aí você acha que o seu filho não precisa ter contato. Aí entra a cura do feminino. Eu dou conta. Nós não damos conta. Nós precisamos da parceria, nós precisamos desse masculino. Seu filho precisa desse homem. Ele precisa desse homem para mandar seu filho pro mundo. Então, o sistêmico, ele vai por partes. Então, parece que ele vai ficando mais claro pra gente entender isso. Me abriu muito. Então, da importância desse masculino na nossa vida. Talvez ele se recorde de alguns pontos da sua análise, né? Mas pegando aí a função paterna. O que é a função paterna, como a psicanálise fala? Né? Sim. Então, o que é esse lugar
que não necessariamente a gente está falando da psicanálise, que é o pai biológico, Isso. mas é quem faz essa função. Exatamente. Porque de precisa. mandar pro mundo, né? Isso. Então, no sistêmico, né? Vou linkar aqui com o meu, né? Isso. Que o sistêmico... Que a gente tá aqui, ó. Exatamente. Porque é tudo que vocês falam. É só uma forma diferente. Acho que às vezes até os psicólogos ficam chateados, porque as pessoas usam isso de forma assim, para fazer propaganda de forma pejorativa. Pai, dinheiro, né? Venha descobrir onde está o seu problema com dinheiro. Não é isso, né? É essa forma mais catedrática, essa forma mais da parte de cuidar mesmo de um paciente como um todo, né? É isso que nós queremos, é isso que eu penso nesse trabalho. E aí, nós voltando ao pai está relacionado a mundo. E quando você vai ao mundo, pai te ensina a arriscar, né? Então, ele é muito importante para você se desenvolver no seu trabalho, para você ter o dinheiro, para você ter uma profissão. Então, isso é muito importante. Outra coisa que eu vejo também, não só dos homens trazendo questões femininas, mas as crianças também trazem. Como, por exemplo, quando eles falam da relação mãe e filho. Como que é essa relação com a mamãe? E eles falam, não é? Trazem questões. Isso. Outra coisa para as mulheres, de novo, os meninos, até 7 anos a esfera é a feminina. Se eu estiver errada, você me corrige, né? E aí, depois, ele vai buscar o homem. E aí, cadê o homem dessas relações? Aonde estão esses pais? O sistêmico, ele estuda muito a história. E eu venho dessa história, dessa geração mesmo, que foi... Tudo começou com o êxodo rural. As mulheres, os homens, eles vieram para cidades grandes, né, para trabalhar em indústria, saíram da parte rural. E na rural, como é que era? Tinha um horário do jantar, a família se reunia, escutava a rádio. Bem ou mal, a família estava junto, o pai estava junto ali, o filho ajudava o pai na roça, né? E aí, o que aconteceu? Veio o êxodo rural, a Revolução Industrial, na qual começaram os pais a trabalhar nas indústrias, as formações das grandes cidades, como Brasília, uma delas, né? O norte os homens do norte começaram a vir, e aí o que aconteceu? As mulheres ficam sozinhas em casa, porque esses pais vão para o trabalho, e diminui o tempo de ficar com esses filhos, aí ocorre essa ausência, e aí o que acontece? Aonde esse menino vai buscar esse paterno, esse masculino que é tão falado hoje, né? Então, onde que ele vai buscar isso? Na própria mãe. E aí eu vou a fundo quando eu falo no meu workshop, que é o que nós como mães, temos que prestar atenção, que nós estamos criando homens meninos. Porque é o menininho, eu vou usar o que usam, é o filhinho da mamãe, né? Ele é filhinho da mamãe. Não é, mas são homens meninos, são homens imaturos, são homens que não conseguem crescer, às vezes, né, amadurecer, não ter aquela agressividade daquele masculino, que acho que você pode falar melhor para mim aí. Com certeza, Luciana, e tem mais um detalhe. Eu queria aqui um item de uma situação vivida nessa prática que você já vem colhendo, trazendo aí nessa sua experiência. O que você já percebeu? Você pode trazer um caso específico que você percebeu esse homem-menino, esse lugar, essa questão do feminino? Tem algum exemplo legal para você trazer para a gente? Sim, principalmente para os homens que não conseguem, às vezes, uma profissão, não conseguem arriscar, não conseguem... Você pode ver isso, você vê homens extremamente inteligentes, né? Extremamente trabalhadores e que muitas vezes não conseguem ganhar dinheiro. Isso é muito importante, isso nós vemos na nossa prática recorrente, aí entra no sistêmico. Será que não faltou esse pai? Será que essa família não tem esse perfil do homem, da parte masculina, não conseguir crescer e ter sempre uma mulher, um feminino forte ali para tocar? Então, isso aí é na prática diária, isso é muito comum. E um feminino, um caso já que você chegou até você, que você possa compartilhar aqui, como você viu esse feminino nessa abordagem?
O feminino, nessa abordagem, eu vejo nas doenças que as mulheres estão desenvolvendo hoje. As dores, entendeu? As doenças, principalmente os psicossomáticos, né, Elaine? As autoimunes, né? As doenças autoimunes. Aí nós podemos dar exemplo, lúpus, reumatismo, câncer, né? As pessoas falam câncer, né? Rumina aquilo, fica com aquilo, excesso de carga, excesso de trabalho, excesso de controle. A mulher não consegue passar isso, né, para as outras pessoas, delegar os trabalhos. E aí o que acontece? Ela adoece. Então isso é muito importante e ela fica perdida. Chegam casos de pessoas já adoecidas fisicamente. Eu atendo muito psoríase, reumatismo, o lúpus. O lúpus apareceu também. Sim. Eu tenho um exemplo aqui para trazer para você como que eu vejo esse feminino. Olha que interessante esse caso, esse fragmento, Luciano. Essa paciente, ela chegava todinha coberta, a roupa dela cobria todinho o corpo, até os pés. E interessante que ela foi trazendo questões do feminino e como que ela usou muito desse vestimento e o comportamento para ela se distanciar completamente como uma defesa mesmo desse externo. Preocupada sempre com o que poderia vir desse outro e do mundo de maneira geral, não só dos homens. Foi legal que ela foi trabalhando isso como material de análise e ela foi mudando essa relação com o feminino. Sim. Então, foi interessante quando ela disse numa sessão que Elaine, eu só me dei conta que eu comprei uma roupa feminina, realmente, que marcava o meu estilo de corpo que eu tenho, enfim, quando eu cheguei em casa e vi a roupa que eu comprei. Sim. E aí você vê o quanto você vai trabalhar, né? O quanto você consegue chegar, que é o interno, né? Isso que eu tento passar nos meus workshops. Isso, porque aí a pessoa vai elaborando, vai se transformando. Esse que é o interessante. E é isso que eu falo. O feminino, ser feminina é ter uma experiência, é se experienciar. O feminino é isso, é essa energia do feminino, né? Nós somos o yin, nós somos a introspecção, nós somos a receptividade, nós nascemos para receber. Fisiologicamente, que é a minha área que eu adoro, nosso útero é um vasinho. Ele tá pronto para receber. Né? Olha, é lindo. A gente fazer essa analogia traz muito mais essa emoção, essa sensibilidade para a gente perceber a seriedade e a beleza disso. A beleza disso. Por isso que nós, mulheres, ficamos tão felizes quando um homem abre a porta do carro para nós. Abre uma latinha, hoje eu posso falar um pouquinho mais. Quando o homem abre a latinha de refrigerante para você. Isso... E não precisar dizer, não precisa. Exatamente. Não, deixa, recebe. Recebe, exatamente, né? Falamos juntas, receba, se permita. Se permita. Exatamente isso. E aí a gente percebe isso, que o feminino não é a roupa, né? Não é você vestir para outras mulheres, como você deu o exemplo. O feminino é você sentir aquele tecido. Foi o que a sua paciente realmente falou. As minhas curvas, será que isso está me fazendo bem? Esse tecido, ele é gostoso para minha pele, uma seda, um linho, né? Então, será que eu gosto disso? Será que isso me faz bem? Isso é ser feminina. Isso não é se transformar, Luciana? Olha que coisa mais bela. A gente vê isso na prática. É lindo. É apaixonante. É uma delícia. Exatamente. E é onde as mulheres se perdem. Porque elas não podem ser assim, porque elas têm que ser a supra-sumos. Elas têm que ser as melhores, elas têm que ser boa mãe, elas têm que ser boa profissional, né? Elas têm que ser a mulher mais bonita da academia, né? Tem uns memes que mostram isso, e isso não é ser feminino. É isso, meu grito de socorro é esse para as mulheres, isso não é ser feminino. Trazer isso de fato, de fato, porque isso é adoecer. Que é o que a gente está vendo hoje. Cada vez mais, a cada década, ao invés de melhoria, né, vem essa condição do ser humano. Exatamente. Nós chegamos estamos aqui para isso. Para fazer voltar, exatamente. Isso. Esse grito de socorro. Agora, e olha, a gente... Tem uma coisa muito interessante
que a Luciana, além de fazer as sessões de terapia sistêmica com cavalos, também faz workshop presenciais em Caçapava, interior de São Paulo, Vale do Paraíba. E é uma oportunidade para você, público, conhecer mais sobre essa terapia. Inclusive, tem imagens para mostrar do evento. Sim, sim. Vamos ver aqui quais são as imagens aí que a Luciana vai passar aqui para nós, Léo. E foi... Então, na verdade, como eu estava te falando, eu comecei em março e eu já estou na terceira edição. Então, tá? Quero saber, vamos lá. O primeiro, eu consegui reunir 47 mulheres no primeiro. Acho que é o que você estava, né? Fui convidada. Exatamente, que foi um prazer te receber lá, foi honroso para mim, né? Estar com você lá. Eu não pude chegar com uma mão vazia, então uma florzinha sempre, porque eu adoro oferecer flores. Exatamente. E aí... eu faço essa reunião com essas mulheres, né, no qual eu venho mostrar para elas, tentar resgatar esse feminino. Claro que eu não consigo, é isso que eu falo, né, em 4 horas eu não consigo passar tudo, não é uma mentoria, é um workshop, né, mas qual é o objetivo desse meu trabalho, né, nessa primeira parte ali, que até que ele mostrou com as mulheres reunidas ali, obrigada, Léo. Eu faço ali uma explanação do que é esse trabalho. Então, do que é o feminino sistemicamente, do que é o feminino no dia a dia, né? Eu gosto de mostrar, porque eu atendo todos os públicos. Eu gosto de falar no feminino na parte da energia, do yin, do yang, né? Do feminino segundo o Yang, né? O Jung, sim, o Jung que trabalha muito sobre isso. Sobre o ânimos e animas, isso, e anima, tá. né? E falo também no sistêmico, né? Essa diferença do masculino e do feminino, né? E por sinal, o lugar é muito gostoso. Ah, muito aconchegante. O nosso sítio, né? Nosso sítio Aras, né? Sim. No Aras Equinovale. E aí, o que eu chego, aí eu quero falar para você... Quando eu faço toda essa explanação, é o que hoje a mídia traz, né? Faça meditação, faça arte, né? Vai fazer algo O feminino é isso, é você se alimentar sua alma, eu costumo falar, dar um pouquinho para ela todo dia. Mas aí eu vou um pouquinho além, Elaine, eu vou no sistêmico, quem é o nosso primeiro feminino? É a nossa mãe. Então, eu vou na mãe nesse trabalho. Porque quem é a mãe? A mãe a mãe é a nossa primeira casa. Depois, a mãe é o nosso primeiro contato, é onde a gente vai mamar, é o que nos dá nutrição. Depois, quem nos leva também a servir? A mãe. Nossa mãe é o primeiro exemplo do serviço social, que é em família, né? Então... Qual a importância dessa mulher na nossa vida? Qual a nossa conexão com essa mulher para a gente para o nosso feminino estar bem? Foi o que você falou dessa sua paciente, né? Se você tem uma mãe que não consegue te passar o que é uma roupa elegante, né? O que é servir, como você vai servir? E aí eu entro dentro do meu trabalho sem julgamentos, porque é o que ela sabia fazer. E aí, quando a pessoa toma essa consciência de olhar para essa mulher sem julgamentos, a vida dela começa a fluir. Luciana, e é interessante, mais uma vez a gente vê nesse ping-pong aqui das teorias, sim, não é? É importantíssimo. O quanto a psicanálise fala sobre esse amor. Esse primeiro amor da criança, que é a mãe, independente se é menino ou menina. Exatamente. Freud trabalhou lindamente isso na teoria dele. Sim. Né? O objeto de amor da criança, o primeiro é a mãe. Sim. E essa relação deixa marcas profundas. Sim. Para o resto da vida dela, para as próximas relações. Exatamente. Então, por isso, aí entra no sistêmico, que aí entra de novo as propagandas. Eu também falo sobre isso. Mãe é importante em quais aspectos da vida? Amor, dinheiro e saúde. Quer dizer, a vida... Tá ligado isso, é a vida. Bert dizia que mãe é vida. Mãe é a propulsora de vida. É o que nos
a pulsão de vida é a mãe. E aí voltando, né, você falou aí de Freud, né? Eu vou falar, Bert terminou a vida dele com quase 80 anos escrevendo uma carta para a mãe. E aí ele diz nessa carta que ela estava livre dos julgamentos dele. Essa foi uma pena que ela não estava no momento, mas ele conseguiu, e não tem problema. É o que vale, é o que nós mesmos, é a nossa intenção, né? É o que ele conseguiu concluir. Exatamente, ele que conseguiu concluir. Exatamente. E mesmo aí, aos 80. Mesmo aos 80. E aí, pra você ver, e eu falo isso, na verdade, esse trabalho, eu costumo falar isso até nos meus workshops, nos meus podcasts, né? Pra mim, o feminino, esse trabalho é o mais lindo pra mim, Luciana, como pessoa. É o meu diário de todo dia, que eu tenho que, o tempo todo, fluir esse feminino e esse masculino, equilibrar, fazer ele fluir e equilibrar esse masculino e esse feminino o tempo todo, porque é aquilo que nós falamos, essa energia, ela existe dentro de nós. E aí, essa energia, essas características psíquicas, elas existem dentro de nós. E nós usamos ela como nós queremos, né? Devido à nossa sociedade, devido àquilo que exigem de nós. Aí é o que acontece, é onde quando você começa a exacerbar, você se perde aqui do feminino, o masculino começa a subir, você se perde do feminino. E aí, esse workshop, eu venho para isso, para que você entenda a equilibrar, a hora que você pode equilibrar. É tão lindo que a mulher, para ela entrar nesse masculino, tá? Ela se força 5 vezes mais. Ou seja, não tem nada de natural. Não, para ela liberar. Tem que ter exatamente. Esforço, e hormonalmente, tá? Eu tô falando de testosterona. Sim. E aí, o que acontece? Isso aí é muito importante vocês ouvirem isso. Quando nós chegamos em casa e nós sentamos no sofá e falamos, nossa, o dia que eu mais trabalhei, eu preciso de descanso, e a gente põe a cabeça assim, a gente não consegue descansar, o que é isso? É o cortisol. E aí ele tá liberando, e nós precisamos de tempo para esse cortisol equilibrar de novo. E aí, que tempo que nós temos, nós não fazemos nada pra gente, e aí a gente não consegue desacelerar e vira essa bola de neve. A tal ponto de chegar de novo num corpo que adoece. Exatamente. Né? Adoece, que a família acaba, aonde eu costumo falar que ficam 2 homens dentro de uma casa, nos relacionamentos amorosos. São 2 homens. Por quê? Você tá liderando o dia inteiro na sua empresa. Aí você chega em casa, tá o seu esposo lá. Aí o que você vai fazer? Você vai liderar. Então, isso que eu costumo brincar. Abaixa, emburrece um pouquinho. Isso. E aí deixa esse outro entrar. Exatamente. Recebe, deixa do jeito dele, do jeito que esse masculino sabe fazer. Mas nós precisamos disso pra gente poder equilibrar isso. Porque senão não sei o que vai ser do mundo e não sei o que nós vamos criar. Eu sou mãe de menina, tem que tomar cuidado que eu vou criar. E a mesma coisa eu falo para as mães de menino, o que vocês vão criar? Essa, de novo, é a palavrinha, a base. Se não tiver, a problemática se faz presente, né, Lu? Exatamente. Tem jeito. Agora, tem um outro ponto que eu fui uma excelente exemplar aluna de workshop. E eu fiz as minhas anotações. E foi uma fala muito interessante que você trouxe, que é o seguinte, que a constelação não ocupa o lugar de investigadora da ancestralidade. Você se lembra que você falou isso? Eu falo, isso é a minha conduta como consteladora, tá? Eu não estou lá para ser detetive, nem fazer o meu cliente ser detetive da ancestralidade. Porque o que a gente escuta muito na constelação, que gera os preconceitos de constelação, o meu avô, porque o meu bisavô fazia, porque o meu pai teve filho fora do casamento, a minha mãe abortou. Esquece, nós não precisamos de CPF para as coisas acontecerem, tá? Não precisamos de CPF. Nós precisamos de intenção. E é o que eu falo muito nesse trabalho, né? Eu acho que eu fui bem treinada pela minha psicanalista no seguinte contexto. Esse trabalho, ele tem a parte energética, que tem o cavalo, né? Que utiliza os 500 Hz de energia, tem a energia quântica, que é muito forte, mas eu pontuo muito, tem a postura. Nós precisamos de postura. A partir do momento que nós vemos que faz o despertar sistêmico, se nós não mudarmos a nossa postura,
se nós não agirmos diferente, nada vai mudar. Não vai fazer milagre, né? Então, é aquilo que eu costumo falar, isso. Não sei se é a hora de fazer o link, mas eu gosto muito desse link que eu faço. Eu vou repetir, se for o caso. Eu, em 2 horas de treinamento, de atendimento, eu não consigo mudar totalmente, às vezes, a postura de uma família que está enraizada do antepassado, lá, às vezes, de 5 gerações, porque ela diz que influencia até 7 gerações, tá? Nos estudos do sistêmico. Então, eu não vou conseguir em 2 horas. Construção. É uma construção. Então, é aquilo que eu peço. Uma das minhas perguntas é, quando eu vejo que o caso tá profundo, eu pergunto, você faz terapia? Se você fizer terapia, por favor, leva esse material para sua análise, por favor, porque é muito importante. Sim. Porque aí entra, vamos dizer, o trabalho do psicanalista, do psicólogo, de poder ressignificar aquilo que foi trabalhado, né, na questão. Então, isso é muito importante. Então, eu falo muito isso. Eu não sou psicóloga, quem faz esse trabalho vê que não é um trabalho de psicologia de jeito nenhum. E tomo muito cuidado, sim, para não alterar ninguém, deixar a pessoa sair de lá desesperado, né, com aquilo que trabalhou. Pelo contrário, para ele ver aquilo, de fazer o despertar, né, porque é isso que a gente escuta muito dos psicólogos. Não, o pessoal vai fazer constelação, volta louco, né? Então, eu não sei. O tal do preconceito que a gente estava falando, no campo, né, ainda não conhecido. Não conhecido. Então, é isso, é esse cuidado que a gente tem que ter no trabalho, né? Que eu sei que tem profissionais e profissionais na nossa área, né? A gente vem com uma bagagem disso, né? De bons profissionais e não bons profissionais. Então, isso existe. Mas eu, Luciana, tomo muito cuidado com isso. Tanto é que você falou, você trouxe isso, eu também fiz uma anotação aqui, como exemplar, aluno exemplar que fui. Você disse, não existe cura plena, e sim mais uma ferramenta fundamental de tratamento. Exato. E aí entra de novo que a gente pode falar em complementar, são as terapias, são os tratamentos se complementando. Porque eu volto a falar, eu não consigo ressignificar muitas vezes 5 gerações, 3 gerações, não consigo fazer aquela pessoa mudar a sua postura naquele momento. Porque eu falo as dores, cada um sabe da sua dor, né, Elaine? Cada um sabe daquilo que leva para análise, né? Cada um sabe. Então, eu não vou falar assim, olha, você tem que aceitar teu pai, você tem que aceitar sua mãe, você tem que amar eles dessa forma. Não posso, não tem condições, cada um sabe da sua dor. Então, aí entra, eu acho, nesses trabalhos, entra muito, né, a postura do psicólogo, do psicanalista, poder conduzir isso. Mas agora eu vou até mais um pontinho aqui, Lu, que é interessante a gente pensar. Muito mais também da postura do profissional da saúde, o psicólogo, os médicos, a psiquiatria, né? Entrando aí como uma retirada desse preconceito. Sim. Porque ainda também eu percebo muito da dificuldade dos próprios profissionais da saúde aceitar. Sim. E acolher, orientar, pode ir. Pode né? ir, Quando exatamente. Você sugeriu, nossa, vai sim, veja o que tem como material. Exatamente. A minha irmã, como médica, às vezes me indica alguns casos, pediu para uma pessoa ir em especial, também ir antes de uma cirurgia, para fazer isso, porque sabia que tinha algo que vinha atrás. Todas as propostas de tratamentos psicológicos, terapêuticos são únicas. Ajudam as pessoas a melhorarem as suas questões emocionais, né? Então, no consultório, eu deixo claro para o paciente, eu não tenho o poder de cura plena. Sim. Primeiro, o paciente precisa desejar a cura e digo mais, na psicanálise, esse estado de cura plena é inatingível. Não há lugar melhor no mundo, sabe aonde? Na barriga de mamãe. É o lugar ideal. Então, há uma busca insistente do ser humano de buscar esse lugar perfeito, ideal. Bert diz que quando você atinge a perfeição, você está procurando a morte. E a psicanálise diz que é quando você entra a via do imaginário. Não é? É isso. Mas tem uma frase que eu acho que é legal a gente pensar, que é o seguinte. Primeiro, o interessante é a pessoa saborear cada melhora, cada conquista. Sim.
Né? Tem uma frase que eu até trouxe aqui do Mário Quintana, que ele diz o seguinte: são os passos que fazem o caminho. E isso, dentro dos meus estudos, foi lindo, porque isso é o feminino. E isso eu não falo só para as mulheres, os homens também podem fazer isso. Eu li um livro de um Paulo Piemonte, ele, se não me engano, também é psicanalista e é terapeuta sistêmico, né? E o livro dele chama Homem Maduro, muito interessante esse livro. E ele fala isso no livro dele, que ele tem 1 hora na vida dele do feminino, que é a hora da parte da manhã que ele não... Ele toma o café, ele leva os filhos na escola, toma o café, mas ele faz o crossfit dele, mas ele tem 1 hora que ele organiza a vida dele, que é o não fazer nada, mas se internalizando, faz a meditação, se concentra naquilo. Isso para ele é a busca do feminino, porque ele está se sentindo, dentro daquilo ele vai experienciar o dia dele. Você disse bem, isso para ele. Que é um homem. O particular. É essa descoberta. Isso, essa descoberta, exatamente. O que te dá prazer no decorrer do seu dia? Às vezes é sentar e não fazer nada mesmo, olhar pro seu quintal. Mas voltando a falar sobre essa questão dos profissionais, dessa parceria, eu gostaria de trazer fazer um parênteses aqui, Luciana. Sempre respeitei todos os tratamentos terapêuticos. Tenho no coração ótimos parceiros. Tem a Renata Micheleto, lá de Caçapava. Ela é fisioterapeuta e ela trabalha com um segmento lindo da fisioterapia, que é a microfisioterapia. Super indico. Tem a Mariana Botan, que é escritora e mentora. Ela faz um trabalho belo ajudando pessoas a se conectarem com a sua alma, descobrirem seus dons, olha que coisa linda, e assim cultivar uma existência com propósito. Isso. E eu amo o neurofeedback, que você também ama, que trabalha com o cérebro, fazendo a neuromodulação. E, claro, a constelação familiar e também agora, mais do que nunca, a constelação com cavalos, sistêmica com cavalos. Então, essa parceria, eu entendo que... Como que eu vejo isso na minha prática clínica? Material para análise, é mais conteúdo e tá tudo bem, vamos, traz esse conteúdo que você descobriu lá. É isso que eu falo, despertar. Você desperta e você leva, você desperta e você leva. Isso, parceria, isso. leveza, tranquilidade, não é, Luciana? Isso é maravilhoso. E aí eu quero fazer outro ponto aqui que é muito importante para a gente trocar ideia aqui, é sobre o que eu vejo dessas marcas das vivências, que ficam ali, muitas vezes, machucando a pessoa. E quando ela tem a oportunidade de trazer em palavras, colocar em palavras essas questões, ela vai conseguindo ressignificar e vai trazendo essa melhoria no emocional e, consequentemente, no físico. Né? E aí, então, a gente pode falar o seguinte, mais uma anotação minha. Na sua abordagem com cavalos, tem um ponto que me chama a atenção, que você vai colocando em palavras, olha que lindo, o que o corpo do cavalo vai lhe revelando sobre a pessoa. A presença viva do animal como ponte para a escuta. Eu estou certa dessa observação? Sim, é a minha grande função ali. É ler o cavalo, como nós falamos no início, e colocando em palavras, né? Então, é através da etologia equina, eu vou lendo que o que o cavalo, os movimentos que o cavalo vai fazendo e vou passando para aquele cliente como está a vida dele. Agora eu tô curiosa, tá? Como que é esse estudo na teoria e na prática? Como que é pegar o movimento X do cavalo? Como que é isso na teoria e colocando isso em prática na hora, quando a gente vê uma imagem dessa? Então, na teoria, entra aquilo que eu falei. Meu marido, etologia equina, né? Eu respiro etologia equina dentro de casa, nos cursos que ele dá. Segundo, os estudos que mostram que o cavalo tem neurônios espelhos, assim como nós, dentro da psicologia. Então, ele consegue nos ler. E através do quê? O cavalo é uma presa. Você pode ver que os olhinhos dele são de lado, tá? Ele vem 180 graus aqui, ó, porque ele protege o corpo dele, principalmente o pescoço, porque é onde os predadores vinham
e atacam eles. Então, eles têm essa percepção de ancestralidade aí, tá? De estar sempre observando. Então, segundo alguns veterinários, essa percepção desenvolve tipo um escaneamento dele ir olhando e observando o que está em volta. E aí entra também o processo do coração. O coração do cavalo é 5 vezes mais do que o nosso. O nosso campo eletromagnético do coração, isso tem estudos, tá? Tem o HeartMath, que é um instituto da Califórnia, que estuda sobre isso, sobre a nossa frequência cardíaca, né? E aí o cavalo, ele tem o campo dele é quase 3 metros de distância que ele cobre. Então, imagina a conexão desse animal conosco. A mesma coisa, vou um pouquinho além, eu vou na montaria, eu vou na ecoterapia que as pessoas fazem, né? Eu gosto muito de dar esse exemplo. As pessoas que quando sentam num cavalo, eles abraçam o cavalo, né? E aí o que acontece? A nossa veia cava inferior passa aqui na panturrilha. E é onde, quando nós sentamos no cavalo, nós colocamos ele justamente no coração do cavalo. Por isso que muitas pessoas falam que quando tá nervoso, sobe em cima do cavalo e o cavalo dispara. Por quê? Se a nossa frequência tá alta, acelera dele. É como o filme do Avatar, eu costumo falar. Você faz essa conexão com o animal. E aí ele voa. Não sei se você lembra no filme do Avatar, acontece isso. É a mesma coisa nosso coração. Eu falo, é coração com coração. Nós estamos ligados. Isso na montaria. No meu trabalho, ele vai sentindo, e aí as coisas, claro que é isso que você falou, para toda terapia, precisa o paciente querer, ele tem que estar aberto, ele tem que ir aberto para aquilo, né? Então ele vai, e aí começa a acontecer esses movimentos, Pode concluir. E é onde eu vou conduzindo. Mas olha, Lu, tem um ponto que me chamou a atenção também lá no workshop, e pode abrir aqui, porque foi bem interessante, quando você chegou até mim e falou assim, Elaine, olha o que o cavalo está fazendo aqui. Você se recorda desse momento? Sim. Você traz esse pedaço pra gente? Eu lembro. Porque eu quero exemplificar como foi essa... Que foi um campo, assim, que retratou muita doença mental. Foi. E como eu leio isso, quando o cavalo esfrega a cabeça em algum lugar e mostra desnorteamento. Né, ele mostrava um desnorteamento, então foi onde eu te mostrei, né, que mostrava um desequilíbrio, pode ser classificado, né, como depressão, pode ser classificado. É uma mandala, né, que estava ali, exatamente, que ele se aproximou. Que é a mandala da cura, a mandala da cura, e mexia com a cabeça, mostrando algo relacionado a isso, né, a esse problema de... mental, pode ser um Alzheimer, pode ser várias coisas, que isso não quer dizer loucura, que é aquilo que nós estávamos conversando antes. Psicólogo não é para loucos, psiquiatra não é para loucos, né? Então, hoje pode ser interpretada de outras maneiras as doenças, né? E aí eu lembro também que você finalizou dizendo, mas ele está fazendo agora esse outro movimento que significa que ele está... Rompendo. Chega, basta, não precisa mais. Isso. Ele fez o movimento, foi para a cura, né? E veio. Então, assim, ele quis dizer, acabou até aqui, de geração para geração. E aí eu mostro isso. E aí você, como paciente, se você quiser, você acredita nessa postura e você sai diferente dali. Agora, se quiser achar que não representou nada para você, tá tudo certo. Mas você também usou uma palavra muito interessante, e até no outro podcast que você participou, foi muito legal, que é o cocriar. Vamos falar dessa palavra? Cocriar é lindo. Isso, vamos falar sobre isso. Vamos falar da importância da cocriação e por que eu fui para a constelação com cavalos, tá? Eu fui por causa, acho que mais por causa disso, dessa frequência energética que o cavalo tem. Ele tem 500 Hz de energia. E segundo os estudos, dentro dos poderes de cocriação dos estudos,
500 Hz é a energia do amor, que isso aí dentro da... um psiquiatra desenvolveu essa tabela, Dr. Hawkes, que fala das nossas emoções, que as nossas emoções geram um campo eletromagnético em volta de nós, criando as energias. Então, é a escala Hawkes de energia, quem quiser ir pesquisar, é muito importante, porque a gente vê como a nossa ambiência muitas vezes é importante, ou num trabalho, se você fica num ambiente de fofoca, você vive num ambiente de raiva, você vive num ambiente de medo, e aí o que aquilo passa pro seu corpo, e como você tá vibrando, por que às vezes eu falo, sua vida não vai pra frente, não vai pra frente, não vai pra frente, né? E aí entra a energia do amor, que é 500 Hz. E o cavalo está nessa energia de 500 Hz, 450, 500 Hz. E aí entra a energia do universo. O universo vibra em 500 Hz. Por isso a cocriação. E essa dificuldade das pessoas aceitarem isso que é a vibração, que é a energia, que somos átomos. Exatamente. E esse trabalho é tão lindo, que as pessoas saem de lá mesmo assim, puxa, Luciana, eu costumo brincar assim, tá coisada? Tô coisada. Vamos pegar uma situação que aí isso fica mais tranquilo para as pessoas aceitarem, que é assim, nossa, eu cheguei perto dessa pessoa, mas eu me sinto tão bem. Isso. E outro momento a pessoa fala assim, nossa, essa pessoa me causa um mal-estar. Isso é frequência, gente. Isso é frequência. Isso é frequência. E é isso que a gente troca com o cavalo. Eu falo que o cavalo é uma pilha. Por isso que me fez... Eu sou da saúde, né? E eu, no meu curso, que me chamou muita atenção na época com a Ruth Vilela, onde eu fiz meu curso com os cavalos, é que ela tirava o nosso sangue, colocava em microscopia eletrônica do campo escuro, antes de entrar em contato com o cavalo e depois de entrar em contato com o cavalo, certo? Mas eu já aviso, não tem comprovação científica, não tem quantidade de estudos ainda, eles estão tentando colocar isso, mas você via a diferença das células sanguíneas, como elas se comportavam depois do movimento de você entrar em contato com os cavalos. Então, isso também é fisiológico, isso é neurociência. Você libera a quantidade de hormônio que vai fazer bem para você também. Então, para aqueles que vão um pouquinho mais a fundo, como eu fui, né, também tem essa explicação das proliferações celulares a partir de 500 Hz de energia. E que eles estão, então, nesse estudo... Sim. Transformando e trazendo cada vez mais para a possibilidade de comprovar. Isso. Segundo o meu professor de constelação, que é um médico, né, que é o Dr. Décio, ele fala que isso nunca vai ser ciência, que é para as pessoas esquecerem desse lance. A psicanálise não é ciência. Então, tá até vendo? Hoje, quantos anos já, né? Exato. De aniversário de falecimento de Freud, de Lacan, e aí a psicanálise não é ciência. Exato. Não é isso, né? Você pode falar isso pra gente, isso. Então, e quanto resultado faz? Olha, hoje sendo reconhecido. Então, nós somos uma geração de terapia, graças a Deus. Antigamente, como nós falamos, quem ia para terapia era louco. Hoje não. Hoje quem faz terapia tá dentro da normalidade. Quem não faz que fica meio assim, puxa, eu devia fazer, né? Agora, outra curiosidade. Vamos pegar essa imagem aqui. E o medo das pessoas aparece, é muito frequente, as pessoas percebem, deixando esse cavalo se aproximar do lado direito, lado esquerdo, trás, frente. Sim. Como que é isso? Como que é essa vivência na hora ali? Sim, tanto é que, não sei se você viu, que meu marido abre o campo junto comigo, porque é ele o responsável pelos cavalos, né? Então eu tento que ele passe essa tranquilidade técnica para as pessoas que estão ali dentro, né? E ele fica dentro do campo. Porque quantos quilinhos mesmo que você falou ali? 500, não é? Meia tonelada. Meia tonelada, né? Sim. Então, e as pessoas têm sim muito medo do cavalo, porque ele é grande, né? Então, ele representa mesmo, muitas vezes, uma ameaça mesmo. Tem gente que tem, né, esse medo do animal. E é totalmente compreensível. E nos meus workshops eu faço questão, também lá no sítio também sempre fica alguém me ajudando em relação a isso, para poder ser trabalhado com segurança. Isso é muito importante.
E isso vem como uma resposta rápida de aceitação e essa aproximação. Sim, é muito na rápido. sequência, Na sequência, as pessoas vem. permitem. Até mesmo devido à frequência cardíaca, ela vai abaixando, vai diminuindo por causa da frequência do cavalo. Tá. Então, isso vai abaixando, a pessoa vai abaixando, vai melhorando e vai tranquilizando. Existem alguns pontos, tá? Que até é interessante, quando a pessoa vem muito agitada, quando o campo que a gente fala, a família, né? Esse sistema é um sistema de muita violência, eles mostram muita violência. É muito interessante. Você pode dar um exemplo? Como que essa violência aparece? Entre eles, né? Isso. Coice, começa coice, eles começam a correr entre eles. Tá. E aí a pessoa olha e fala assim, nossa, é exatamente isso. Meu pai com a minha mãe é assim que funciona. E tem casos que eu fiz tá fazendo uns 15 dias, coisa mais linda foi de um menino de 15 anos que eu atendi, no qual o pai e a mãe era a coisa mais linda do mundo, e a mãe estava lá presente, e ela falou, é exatamente isso que a gente vive, Lu, é isso, e foi lindo demais de ver os cavalos, o pai e a mãe se namorando o tempo todo ali, mostrando uma harmonia dentro da casa. Então, não é só coisa ruim, tem coisa boa também, né? Sim, que eles também trazem. Que eles trazem. Deixa isso claro. Exatamente. E você coloca em palavras. Em palavras. Aí eu brinco assim com eles, assim. Eu brinco com eles assim, cavalo é fofoqueirinho. Cavalo não mente. Quer ver uma coisa assim? Isso ele denuncia. Ele denuncia. Isso, uma vez eu estava num caso de uma cliente que ela estava num momento com o pai. Né, de conexão com o pai, que eu falo de tomar o pai, né, então eu estava trabalhando isso, ela estava de frente pro cavalo que, se não me engano, era o pai dela, tá, e ela estava de joelho no chão, e eu tomando aquela cuidado, nisso ela estava falando as palavras, né, para receber a bênção desse pai, e veio o cavalo dela e deu um coice no cavalo do pai. E aí houve aquele grande susto dentro do campo, né? E ela me olhou assustada, ela me chama de tia. Ela olhou assustada, eu falei, tá difícil, né, filha? Ela falou, tá, tia Lu, ainda não dá. Então onde eu vou de novo, tá? Onde entra a terapia. Ela tá fazendo terapia e levou esse trabalho para ela tomar esse pai na terapia, no decorrer do dia a dia, na sua postura, porque ali ela viu que ela precisa, mas aí eu ainda brinquei com ela no dia, cavalo é fofoqueirinho, né, não dá, né, ela falou, não, tia Lu, não dá, eu falei, então, é isso. Já que você falou da terapia de novo, volto para uma observação aqui da sua fala. Vocês perceberam, gente, que ela falou cliente? E isso aí a gente até conversou, esse seu cuidado. Sim. Né? Eu aprendi com o meu professor, que ele era médico, e foi minha primeira pergunta. Eu falei, doutor Décio, eu chamo de paciente ou cliente? Aí ele me falou, você chama de cliente, porque paciente é quando você senta com ele de frente. Que é o seu na odontologia. Que é o meu trabalho, né? E na odontologia é o meu paciente. Meu paciente. E lá, para mim, foi muito difícil, eu brinco, né? Mas eu entendi. E na constelação, você senta de lado. Então, aí ele vira teu cliente. Que interessante, né? Pra mim é e muito pra difícil, você porque às vezes eu escorrego, porque é meu paciente, porque eu falo assim, puxa vida, vai ser meu paciente, a vida inteira vai ser meu paciente, né? Mas é isso. Legal, interessante a gente ver, né? Mudança, a palavra... Né? De terminologia, né? Mudança de terminologias, porque né? tem esse lugar, né? Diferente. Diferente. Interessante a gente ver isso na prática também. Agora, para encerrarmos, Lu, mais alguma consideração, mais um item aí que você acha que não daria para a gente deixar fora do nosso bate-papo? Eu acho que eu gostaria de falar sobre, de novo, o feminino, né? A importância, que até uma vez você me falou, né? Que você gostou da frase que eu uso. Você tá cuidando da filha da sua mãe, né? Verdade. Eu gosto muito de usar isso no meu trabalho, que... Será que você está cuidando da filha da sua mãe? É porque a Luciana faz uma pergunta direta no workshop. Ela faz essa pergunta mesmo. Importante você ter voltado nesse item aí, Lu. Tá. Né? Você está cuidando da filha da sua mãe? Quem é a filha da sua mãe? É você, né? E aí, por quanto tempo, até quanto tempo você vai continuar sendo criança? Até quanto tempo você vai continuar exigindo dessa mulher algo que lhe faltou
lá na infância. Então, eu costumo falar que para você atingir o feminino, você tem que adultecer. Não dá para ser feminina criança, não dá para ganhar dinheiro criança, não dá para casar criança, né? Então, isso é muito importante. Então, observem isso, parem de julgar os seus pais, as suas mães e adulteçam. É difícil? É. É fácil? Não é. Percurso né? de análise. Percurso de análise, né? Até entrar num trabalho desse. Por isso que eu falo que é tão difícil, porque todo dia você, sou perfeita com a minha mãe? Não, eu escorrego, eu volto de novo, né? Mas hoje parece que é mais rápido, porque como eu tô em conhecimento, parece que você dá o despertar mais rápido, mas eu falo que é um equilíbrio constante, é uma busca constante. Então, de vez em quando a gente escorrega e aí a gente volta de novo, né? É porque até tem um preconceito, já que a gente estava falando sobre preconceito, tem até essa ideia da psicanálise de que a culpa é sempre do pai e da mãe. Sim, quando eu comecei a estudar isso, eu falei isso. Meu Deus, tudo é culpa do pai e da mãe. Aí eu fui entender que dentro da psicanálise, isso é chamado de amor interrompido, que às vezes, o que acontece, né? Quando a mãe deixa a criança, às vezes precisa deixar numa UTI, essa criança, a criança não sabe que a mãe não podia ficar. E aí ela acarreta isso como uma dor. Né? E você fica com aquela dor que você não sabe de onde vem. E às vezes a coitada da mãe tá lá sofrendo em casa, chorando, fica adoecendo, porque não pode ficar com o filho no hospital. Porque é a interpretação que aquela criança que faz. Aquela criança faz. Como, por exemplo, uma coisa simples, né? A ida à escola. Isso. É pro bem. Mas é interrompido, o amor interrompido, pra não é? onde, não é? Eu tô indo que é longe dessa pessoa que eu amo tanto. Exatamente. Aí cria traumas. E aí você tem que fazer esses despertar, e onde você vê que a sua vida tá travando, onde vê que você não tá conseguindo sair do lugar, você tem que buscar ajuda. E a gente tá vendo. Enfim, graças a Deus, pessoas cada vez mais abertas. Sim, graças a Deus. Tanto é que tem fila. Tem, não é? Fila aí, ótimo 17 isso. de maio nós temos Já outro, tem mais um. né? E estamos nesse caminho da cura do feminino. É uma palavra forte a cura do feminino, né? Mas é isso, claro que eu não vou curar ninguém, eu falo isso, não tenho capacidade para isso, né? Não tenho nem pretensão disso, eu acho que nem a capacidade é pretensão disso, né? Mas o que a gente quer é que as pessoas só despertem para isso. É a melhora desse dia a dia. Isso. Né? Esse curtir a vida. Isso, como você leu aí, né? Você ter prazer no caminhar, né? Porque senão fica muito pesado. Isso. Se você deixar para quando eu tiver 50, quando eu tiver 60, quando eu tiver os netos. Vou retornar, ó. Por favor. São os passos que fazem o caminho. São os passos que fazem o caminho. E linke isso. Isso é feminino. É o feminino, é o introspecção, é o à noite, é o ir para dentro, é o experienciar. Claro que eu falo, por isso que eu falo do masculino. O masculino é importante, é o masculino que nos faz ter sucesso muitas vezes. Eu não posso ficar aqui, eu não vou operar no feminino. Você acha que eu faço um implante só no feminino? Não, eu preciso agir. Preciso fazer, eu preciso cuidar daquele paciente. Tem que ir pra ação. Tem que ir pra ação, eu tenho que fazer. Então, isso é o masculino. Então, se eu não tivesse o meu masculino bem equilibrado, eu não teria atingido o meu sucesso profissional, que às vezes acontece muito isso com muitas mulheres. Muitas mulheres também não conseguem sair, às vezes, atingir seu sucesso profissional, porque falta isso. E aí, se falta, vamos procurar, né, buscar aonde nós podemos encontrar. Eu acho que isso é o mais importante desse bate-papo, né, Elaine? Com certeza. Porque, olha lá, o que nos une não é, no fim, o quê? É a escuta, é o que nos une. Né? Escutar sem querer corrigir. Sem julgamento, sem querer impor uma verdade. Escutar o feminino exige isso. Seja num consultório, seja num campo com cavalos. Que a cura do feminino encontre caminhos múltiplos e que a escuta, essa sim, continue sendo o nosso chão comum. Sim. Obrigada, Lu. Eu que agradeço, viu? Não tenho palavras para agradecer mesmo, de pela poder generosidade, para trocar essa ideia que as pessoas precisam do bem. Obrigada. Como eu sempre falo, é em busca do bem. Vamos compartilhar sempre. Isso, e muito obrigada, parabéns pela sua atitude, né, de estar nesse propósito aí de levar esses conhecimentos, né, de descomplicar mesmo a psicologia, né, de desmistificar
a psicologia que nós falamos tanto aqui. Parabéns, viu? Obrigada, muito viu? sucesso, mais sucesso. Vamos lá. Eu falo que nós não temos uma profissão, nós temos uma carreira. É isso mesmo, né? É uma carreira. E eu insisto em dizer, o que é do bem a gente tem que compartilhar. Sim, né? sim. Então, vamos estender isso para mais pessoas. Isso, sistemicamente, a vida dá do mais. A vida dá do mais. Então, quanto mais nós fazemos, mais ela vem. Essa é a energia da vida, né? Então, A vibração. A vibração. Se nós estamos cada vez mais, vai vir mais isso para nós, né? E é isso que eu acho que vira um propósito, né? Propósito de vida. Isso, como a Mariana trabalha lindamente também. Propósito. É o meu propósito, né? Uma profissão de 30 anos bem resolvida. O que eu tô fazendo aqui? Propósito. Eu cheguei na idade, acho que isso também é estudado dentro da psicologia, né? Eu tô com 51 anos. Então, é a idade de buscar realmente o seu propósito, né? E começar a servir a vida. Por que eu cheguei até aqui? Então, eu acho que esse é meu objetivo de vida hoje. Levar esse trabalho para o mundo. Obrigada, Elaine. Já começou. Muito obrigada. E a você que nos acompanhou até aqui, deixe nos comentários uma pergunta sobre o tema de hoje ou questões emocionais que você gostaria de saber. E te convido também a seguir mais conteúdos como esse no Instagram, que aparece aqui. Para acessar, é só clicar no link que deixo na descrição desse vídeo. Deixo também o link para a rede social da Luciana e das outras profissionais que oferecem os tratamentos que eu comentei aqui, que vale a pena conhecer também. Obrigada e até o próximo episódio. Até. Obrigada.